Aline. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Aline Moreira. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro simpósio Bem Viver Sem Glúten, que está sendo realizado com parceria da Celbra, Seção Minas. E durante os dias 15 a 19 de maio, nós estaremos no formato de live, compartilhando informações sobre a doença celíaca, sobre a contaminação cruzada, sobre a sensibilidade ao glúten não celíaco e a importância de conseguir um diagnóstico conclusivo e de que a rede de hoteleira e de restaurante estejam preparados para receber os celíacos e as pessoas com a sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, a gente inicia esse simpósio pedindo desculpas pelo atraso que nós tivemos, né, problema técnico, e compartilhamos com vocês a alegria que estamos estar realizando, recebendo todos, podendo acolher essas pessoas, né? Pedir para vocês compartilharem o evento, clicarem aí no aviãozinho, convidar mais pessoas, essas pessoas irem chegando, para poder receber toda essa informação que a gente vai compartilhar no dia de hoje. E aí eu quero convidar a Ângela Pereira de Abreu Diniz, ela é a presidente da Celbra, Seção Minas, e ela vai apresentar um pouco sobre a Celbra, sobre a importância de nós celíacos nos cadastrarmos, né, a associação, e aí vai iniciar com o tema de hoje, que é Sou Celíaco e Agora? O que eu vou fazer? Seja bem-vinda, Ângela, obrigada. Olá, Aline, muito obrigada. Boa tarde a todos. A gente está muito emocionado, né, com toda essa preparação, essa organização. Eu gostaria muito de dizer a vocês que é uma grande alegria e agradecer a Aline por ter nos convidado a participar desse primeiro simpósio do Bem Viver Sem Glúten. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, a equipe técnica que também está trabalhando aí a mil por hora, né? Quando eu recebi o tema, né, eu sou celíaco, o que vou fazer? Eu fiquei pensando em tudo que a gente já viveu lá atrás, né? Tudo que a gente já trilhou, porque de conhecimento de doença celíaca, de vivência, né? Talvez não tanto de conhecimento, mas de vivência com a doença celíaca, nós temos aqui pelo menos uns 34 anos. É um bom tempinho que a gente acumula uma boa experiência. Essa experiência passa por momentos bons e momentos ruins. Mas o que eu tenho mais para falar hoje com vocês é muito mais motivacional, não é nem uma palestra, nem nada, nem uma aula, é uma conversa motivacional, porque nesse momento, quem já recebeu o diagnóstico, ou quem ainda vai receber, ou quem está recebendo recente, fica com um vazio, né? Fica com um perdido na vida, né? Dá uma sensação de que foi tirado de nós todo o mundo, tirou tudo dos nossos pés. E a única pergunta que vem à nossa cabeça é: meu Deus, o que eu vou comer? O que eu vou fazer? Por que eu? Então, primeiramente eu quero dizer a vocês que nada está pronto, né? Não temos nada pronto, não temos uma receita pronta, não temos um formato pronto. A gente tem o que a gente já sabe de conhecimentos de textos científicos, de artigos científicos, mas tem as experiências que nós já vivemos e outras pessoas, né? E aí eu quero dizer para vocês que sejam todos bem-vindos e acolhidos pela Celbra Minas e por todas essas Celbras também, que têm o mesmo formato de trabalho. A primeira coisa que a gente faz é um acolhimento. E o acolhimento é um colinho, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte: quando a gente recebe um diagnóstico, ninguém gosta de receber diagnóstico. Ah, você tem isso, ou tem aquilo, aquela patologia ou essa patologia. Vem essa pergunta, né? Por que eu? E de onde que eu peguei isso? Como que eu contraí isso? Como que apareceu isso em mim, né? Eu queria muito dizer para vocês que acreditem na experiência que a gente já tem de alguns anos para chegar até aqui e poder abraçar vocês. Para falar um pouquinho sobre isso, eu gosto de usar algumas palavras-chave.
e eu separei mais ou menos 5 palavrinhas-chave para trabalhar o tema com vocês, né? Eu sou celíaco, o que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando tem um diagnóstico, seja de doença celíaca, sensibilidade ao glúten, alergia ao trigo, ou qualquer outra doença também, eu penso muito na palavra acolher. Acolher me lembra um colo que acolhe, me lembra uma escuta cuidadosa e amorosa, me lembra uma paciência, me lembra uma empatia, me lembra uma resiliência. E muitas vezes isso é difícil até dentro da própria família, né? Às vezes até dentro da própria família nós vamos ter essa dificuldade, é normal. Há um desconhecimento de tudo que está acontecendo, né? E esse desconhecimento, essa desinformação nos traz um preconceito daquilo que a gente vai enfrentar. E com a doença celíaca não é diferente. Aliás, é até bem assim, normal a gente ouvir isso. Não, mas a vida inteira você comeu glúten, por que agora você não pode comer? Não, mas o glúten, o pão está na mesa de Cristo, por que agora que você foi ter esse problema? A humanidade não morreu comendo glúten. A humanidade não morreu comendo glúten, mas passou mal, tem passado mal e vai passar mal enquanto os diagnósticos de todos nós não forem feitos adequadamente, né? E pode parecer contraditório o que eu vou dizer aqui. O primeiro passo positivo é ter um diagnóstico preciso, um diagnóstico correto de doença celíaca. É o primeiro passo. É o passo que eu espero que o profissional na hora acolha você, a família acolha e as acélebras vão abraçar vocês. E eu digo isso porque, às vezes, nem o profissional que está ali diante de você sabe ajudar naquela hora. Nem sabe, às vezes, né? A família também, então. Então, a gente precisa ter consciência de que precisa acolher. E eu digo isso assim, você vai acolher o seu familiar, o seu amigo que disse isso no serviço, o seu vizinho, o seu colega. Depois a gente tem que conhecer para entender. Não há nenhuma maneira da gente entender a doença celíaca que ela tem ela tem um perpasse em várias áreas da vida da gente que todos que estão à nossa volta vão ter que saber, e a gente mais ainda. Então, você precisa saber sobre a doença celíaca, se informar sobre a doença celíaca. Como a gente pode fazer isso, né? Nós temos conteúdos de fontes seguras, que são livros, artigos científicos. Nós temos as meninas, né, os grupos das acélebras, os grupos de apoio, que vão trazer para vocês e para nós também, né, sempre uma informação boa, uma informação segura. Então, quando a gente recebe ou acolhe um celíaco, eu me preocupo com que ele venha no atendimento presencial, como eu faço aqui, que não é consulta, é uma acolhida presencial, que ele traga alguém da família. Se ele não tiver, que ele traga um amigo, namorado, amigo, a quem ele quiser. Para que essa pessoa também possa compartilhar daquela troca de saberes aqui. E eu digo troca de saberes porque ele também traz informações boas para a gente. Então, nós precisamos conhecer para entender. Não há como a gente conhecer ou entender ou aceitar ou fazer o tratamento da doença celíaca se nós não soubermos, não quisermos estudar. Não tem como, gente. Porque não é o que está escrito ali ou lá, é um universo muito grande. E esse universo a gente vai se apaixonando a cada dia. É gradual, é lento. Não dá para eu falar com vocês assim, olha, tem uma receitinha pronta, tem um remedinho, tem uma vacina, tem uma coisa que vai englobar tudo. Não. É um universo muito maior de perpasse que a gente vai ter que fazer. Então, nós vamos passar pela nossa cozinha, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela escola, pelos amigos. É um universo muito grande. Então, leiam. Procurem saber, procurem participar dessas lives que a gente tem feito, procurem entender, principalmente quem está chegando agora, e mesmo quem está com diagnóstico há mais tempo, ainda vem com aqueles conceitos ainda que estão mais ainda, já foram ressignificados, recondicionados, refeitos, que isso tudo a gente tem que estar acompanhando. Então, conhecer para entender. Só assim a gente vai até aceitar o outro ou se aceitar. Uma outra palavra que eu gosto muito é vivenciar para mudar. Eu não consigo mudar meus hábitos se eu não vivenciar, se eu não experienciar um tempo. O
que é isso que a pessoa recebe um diagnóstico? Ela vai passar por medo, ela vai passar por raiva, eu digo isso, vai passar por raiva, vai passar por uma espécie de luto, de tristeza, de dor, de angústia, de anseio. A insegurança, em especial dos pais que têm filhos celíacos, vão ter a sensação, nossa, eu sou provedor e não consigo prover o alimento do meu filho. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, que isso tudo vai ser organizado, isso vai chegar para vocês. Basta que vocês procurem a informação, basta que vocês busquem a informação. E as acélbras estão preparadas para isso. E se a gente não sabe, a gente busca informação com quem pode nos orientar. Então, as acélbras têm uma referência desse trabalho, os grupos, né, de celíacos também. Mas as associações onde elas existem, elas estão sempre dispostas a ajudar e orientar com reuniões, com acolhimentos, com eventos. Tudo isso a Célbra faz. E é muito importante que, nessa parte, conhecer para entender, é que você faça o seu cadastro, o cadastro do celíaco. Não adianta a mãe fazer, se o filho é celíaco, a mãe vai fazer para ele com o nome dela. Não, tem que fazer com o nome da criança e ela colocar como responsável lá no final. Mas é importante fazer o cadastro. Só assim nós vamos ter como mapear, através de pesquisas, a doença celíaca no Brasil, no município, seja lá onde for. Né? Saber quem são, onde estão e como estão os celíacos. Né? Então, conhecer para entender. Venha conhecer o trabalho da Célbra, você pode procurar pelo site, mesmo que o site não esteja muito atualizado, mas passe um e-mail para a Célbra, queira entender um pouco mais, participe de algum evento, de alguma reunião que a Célbra vai fazer. Mas estejam conectados, vocês vão caminhando devagar para aceitar e mudar. Vai ter que mudar. Uma outra palavra que eu gosto também desculpa, que eu estou fazendo a cola aqui, viu? É pensar positivo e aceitar. Por que a gente tem que pensar positivo? Vem um turbilhão de ideias ruins na cabeça da gente. Não é só esse diagnóstico. Até hoje você recebe um diagnóstico de Covid, mesmo que você tenha a forma branda, você fica desesperado. É normal. Mas a gente tem que entender, conhecer, se ajudar. Né? Pensar positivo é fazer com que a gente pense, eu já tenho um diagnóstico, eu preciso seguir o tratamento. Todo diagnóstico pressupõe um tratamento. Qual é o tratamento? Essa doença tem cura? Não tem? Tem controle? Sim, a doença celíaca tem controle e tratamento eficientes. E se não está eficiente, você tem que voltar ao médico para que ele possa te ajudar. Nessa hora, nós vamos precisar do acompanhamento médico, de um acompanhamento nutricional, se necessário, um acompanhamento psicológico, e de, a cada dia, estar fazendo pequenas mudanças na nossa rotina. Né? Então, é necessário começar já a fazer mudança na casa, na nossa alimentação, no nosso orçamento. Aí a gente escuta muito assim, a pessoa dizer assim, olha, mas fica muito cara, a dieta celíaca é muito cara. Quando você começa a entender que a sua vida não pode se resumir, nem deve se resumir a uma dieta, mas uma mudança de hábitos alimentares, uma mudança de... Eu acho que é um novo olhar sobre a comida. E que você vai ter um universo de alimentos bons ao seu alcance, né? Na feira, no açougue, no supermercado, onde a gente tem lá a compra do arroz, do feijão, daquilo que nos é permitido comer, né? Os legumes, frutas e verduras. Você descobre um outro universo. Eu sempre fico preocupada quando eu entro num supermercado que eu vou pagar alguma conta, que eu vejo no corredor, né, e a gente fica ali meio encurralado naquele corredor. De um lado tem uma gôndola cheia de biscoitos e salgadinhos, todos salgados ou doces, mas tudo com trigo, e muito docinho. E aí me vem à cabeça nessa hora, nossa, os celíacos e os diabéticos, né, nesse corredor devem sofrer muito, porque geralmente você já passa ali com pressa, atrasada e doida para sair dali. E você imagina que você tem que ter um novo olhar sobre tudo isso, né? Tudo isso vai ficar lá na prateleira de agora em diante. A gente vai mudar os nossos hábitos, vai mudar o nosso olhar, vai mudar o nosso cuidado com a nossa saúde, a gente vai se voltar para a nossa saúde. E aí eu digo que isso é uma conversa motivacional, por quê? Porque mudar é bom.
Mudar é necessário, mudar é importante, em especial quando a gente fala de saúde. Vamos trabalhar a nossa saúde, mudar a nossa saúde. O Ramon, que é o vice-presidente da associação, ele um dia me disse assim, olha, o dia que eu aprendi a cozinhar e que eu fiz a minha própria comida, eu não dependi de estar comprando ou esperando alguém fazer, isso foi libertador. Eu achei isso maravilhoso. Então, nesse meio, nesse mundo que a gente chega, é muita informação, a gente não consegue aprender tudo, é normal. Vamos caminhando com esse aprendizado, com essa mudança, com essa reforma. Saber que a gente poder ir para a cozinha, preparar algum alimento, ou preparar nosso próprio alimento, é libertador. É bom para a nossa saúde. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é uma palavra que eu uso muito e gosto muito, né? É a palavra esperançar. Eu aprendi essa palavra lendo o livro do Mário Sérgio Cortella. Ele diz que esperançar é a gente ter uma atitude, é a gente buscar um caminho, é a gente agir também. Porque a esperança nos diz um pouquinho de ficar esperando. E esperançar é o verbo, né? É agir, é fazer, é também ser protagonista dessa história. E eu vou dizer para vocês, vou até ler o que ele disse aqui. Que esperança... Desculpa, viu, gente? Eu fiz um tanto de resumo e depois me perdi na coisa aqui. Eu colei na parede e ele caiu. Eu vou dizer para vocês o seguinte, tenham paciência, tenham calma, façam as mudanças necessárias, orientadas pelas ACELBRAS, na sua cozinha, na sua alimentação, orientada por um profissional da nutrição, que depois vocês vão ter aí uma apresentação da Lívia falando sobre esse item. Tem a Denise, que ensina tantas receitas. Vão testando devagar, façam o tempo de vocês, mas não deixem de pensar que precisamos mudar. E talvez a pergunta, o que eu vou fazer, seja o que eu posso fazer? Onde eu posso atuar, onde eu posso agir? Primeiro, é logicamente que a gente começa na casa da gente e com a gente. Mas onde mais eu posso agir, né? Vocês vão encontrar pessoas que vai criticar a gente, você vai pessoas que vão acolher, mas nisso tudo nós temos que ter uma atitude positiva, uma atitude de conhecimento do que a gente tem para a gente poder informar, até sem tanta briga, né? Eu acho que o momento da gente ter empatia até com o desconhecimento do outro, e vamos mudando, vamos caminhando, vamos fazendo. Nessa pandemia, a gente ficou pensando muito sobre como o coronavírus tem nos ensinado que a gente precisa mudar, que a gente precisou adaptar toda a nossa vida teve que ser adaptada, né? Tudo mudou. A gente que estava, às vezes, mais acostumada a comprar uma alimentação já teve que passar a fazer, a gente que estava acostumada mais a sair já não pôde, a gente que estava trabalhar fora teve que trabalhar em casa, e muitas outras mudanças. A questão da contaminação, como ela exige e exige cuidados e existe. Então, tudo isso fez a gente mudar. Se a gente pensar nessa analogia do que a gente está passando na pandemia e trazer para a gente, não com essa tristeza que a gente está vivendo, porque agora a gente está vivendo um confinamento horroroso, né? Além do medo. Mas se a gente pensar que a gente pode pegar isso como um aprendizado e caminhar e esperançar, eu acredito que a gente vai obter resultados. Não desistam, tenham força, tenham paciência, que vocês vão conseguir adaptar a vida, a alimentação, a parte das finanças, né? De repente a gente deixa de comprar tanta coisa dentro do supermercado para estar em prol, às vezes, já de melhorar um pouco mais aquela feira, alimentos que vão dar para a gente muito mais nutrição, saciedade, etc. Então, a minha mensagem hoje é disso. Estamos aqui nas ACELBRAS, de braços abertos para acolher vocês. Hoje mesmo nós estávamos conversando, né, com a direção da FENACELBRA. É um trabalho que não para, mesmo que ele pareça que não existe, mas é um trabalho que não para, né? A gente atende telefone, WhatsApp, e-mail, e vai fazendo o que pode. Então, estamos aqui, contem conosco, contem com o nosso colo,
contem com a nossa troca de experiência para vocês. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Aline, muito obrigada pela oportunidade. Se você quiser me perguntar mais alguma coisa, estou às ordens. É importante esse acolhimento, né, que a Célbra faz com os celíacos e com as pessoas com sensibilidade ao glúten não celíaca. Né? Eu acho que é o primeiro lugar, quando a pessoa faz o diagnóstico, que ela se encontra, é no site da FenaCélbra e na Célbra. É lá que a gente começa a identificar o tanto de sintoma e diagnóstico que poderia ter sido feito de forma precoce, o tanto de sintomas e doenças que acaba desencadeando, né? A peregrinação que a gente faz em médicos até se chegar a esse diagnóstico, né? E o quanto que existe ainda uma resistência na área da saúde em se fazer o diagnóstico. É difícil para nós chegarmos no diagnóstico, a maioria das pessoas prefere não ficar sabendo, né? Então, ela começa por ela não querer procurar, não querer saber, então ela fica ali, às vezes ela prefere ficar tratando da doença. Eu já tive contatos com mães de crianças alérgicas e que falam que tem tanta dificuldade em dizer o não, em não oferecer aquilo para a criança, e ela prefere dar um antialérgico do que lidar com a situação. Né? E o celíaco também, às vezes ele prefere lidar com todos os sintomas do que enfrentar. E acho que é um aprendizado, né, assim, na vida, quando a gente faz o diagnóstico. Aprender a dizer o não, aprender a aceitar, né, passa por um processo, eu acho, de luto, quando a gente faz o diagnóstico, né, eu acho que é comum que eu vejo nos grupos, todo mundo falando essa fase de negação, né, fiz o diagnóstico, mas não, é só um pedacinho, não, eu estou numa fase muito aguda, não, isso vai passar. É difícil, né, é desafiador, eu falo, fazer esse trabalho de aceitação. Sim. E a Célbra é fundamental, os grupos que tem, né, são fundamentais para a gente poder se identificar, encontrar pessoas que se identificam, que passa pela mesma situação, né? E então, assim, é muito importante esse encontro, eu acho, que tem em maio, né, dessa rede, todo mundo se apoiando e fazendo lives, e fazendo encontros, e fazendo oficinas, para a gente poder desmistificar de que viver sem glúten você não vai ter uma qualidade de vida. Sim. Né? Você pode ter a qualidade. Sim. Você falou uma coisa interessante, Aline, que é a negação. A gente está vendo isso agora, né? Bem na pandemia, a questão do negacionismo. Eu acho até que faz parte de um conhecimento, de uma informação. Por isso eu disse a palavra conhecer para entender. Eu me lembro quando quando o meu pneumologista me disse, olha, você tem asma. E eu falei, não, eu tenho bronquite, eu não tenho asma. Ele disse, mas você já veio aqui várias vezes com crise de asma. Você tem asma? Eu disse, não, é bronquite. E ele falou assim, enquanto você negar o seu diagnóstico, eu não vou conseguir tratar você. O dia que você aceitar que você tem asma, que você vai ter que fazer um tratamento permanente por toda a vida, utilizar uma bomba toda manhã preventiva, eu vou conseguir cuidar de você. E foi a coisa mais certa. Eu vim falando de lá do consultório que eu tenho asma, e aquilo me soava uma coisa horrível, né? Eu já achava meu peito até chiando quando eu falava asma, parecia que já estava até chiando. Mas eu assumi isso, que eu tinha asma e que eu precisava aceitar que eu precisava me tratar. E uso a bomba de forma preventiva até hoje. E isso me trouxe cuidados. Eu passei a me cuidar mais, eu passei a prestar atenção naquilo que me faz mal, aquilo que é ruim para mim, aquilo que eu não posso entrar em contato. Então, você conhecer, eu coloquei lá em cima na palavrinha, conhecer e aceitar, né? Você tem que aceitar. Não há outra maneira da gente fazer isso. É difícil? É. Fácil? Não é. Não há uma mágica agora. Mas o momento é da gente buscar ajuda. Se você pensar, Aline, que há 35, 40 anos atrás, quando a gente começou, né, ter o contato com as pessoas com doença celíaca, que foi na família, um primeiro contato,
Não havia nada, não tinha computador, e se tinha não era para o nosso alcance, não havia tanto acesso a livros, a informação. E o médico dizia, olha, ele é celíaco e boa sorte, não pode comer nada que tem glúten. A gente nem sabia o que era glúten, nem sabia onde que ele estava. Se era uma entidade, por isso uma entidade, né? Algo que nos aterrorizava. E aí você vai buscando conhecimento, você vai buscando informação. Nós ligamos a minha irmã, né? Ligou para a Célbra Rio Grande do Sul, deu para ela todo o apoio e acolhida. E a partir disso já existia uma Célbra em São Paulo, nós somos a terceira Célbra a ser fundada. Então, assim, a pergunta saiu do que porque eu, mas o que eu posso fazer? Para que eu, né? O que eu posso fazer? E assim a gente veio caminhando. Então é isso mesmo, tem que aceitar, é difícil, mas é preciso conhecer, entender, aceitar e agir. Eu acho importante esse trabalho que a gente vem se propondo a fazer, eu acho que é a Célbra de divulgar, de acolher, e que acho que atualmente as pessoas vêm se familiarizando mais com a questão do não contém glúten, né? Por que tem isso na embalagem? Então, hoje eu acho que está mais usual a pessoa conhecer alguém que tem algum tipo de sensibilidade, né? Ou por questão de moda, né? Quando iniciou a moda e começaram a se falar na questão do glúten, ótimo, né? Deu uma abertura, já deu uma abertura para falar da questão da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten não celíaca. E um trabalho que eu acho agora importante é essa inclusão da sociedade e das escolas, né, desse reconhecimento, o quanto que a gente se sente identificado e acolhido quando você vai no lugar, pelo menos ela sabe o que você está falando. Né? Então, quanto que é importante quando a gente viaja, se você falar no hotel que você é celíaco, ele pode não te atender, mas ele já vai saber o que ele não pode te oferecer, né? Então, ainda, infelizmente, é preciso que a gente, quando passe por uma emergência ou uma necessidade de internação hospitalar, a gente leve a sua dieta, a sua alimentação. Então, é importante cada vez mais ter mais diálogo, mais união, né? Eu acho que quanto mais cadastros as pessoas fizerem na Célbra, né? Fizerem na rede pública, para a gente conseguir ter um grupo de apoio, para a gente conseguir ter um acolhimento da saúde pública, né? Poder amparar, porque às vezes muitas pessoas não aderem ao tratamento, que é simples, é só você tirar da dieta, teoricamente ele é simples. Mas por que não adere? Porque ela não tem um suporte, ela não tem um acolhimento, ela não tem uma orientação, né? Então, para uma pessoa, geralmente os diagnósticos são feitos de forma tardia, então o celíaco, pelo que eu vejo nos estudos, levam em média 17 anos para conseguir o diagnóstico. Então, meu diagnóstico eu fiz com 38 anos. Então, quer dizer, a pessoa já está habituada. Se ela não tiver um acolhimento dela, um acolhimento da família, um suporte, né, psicológico, nutricional, multidisciplinar, né, não é um médico, uma especialidade sozinha que vai tratar. Né? Então, é importante a rede pública, a rede privada estar preparada, né? O que eu vejo são, na maioria, infelizmente, ainda muito preparado para tratar as doenças e não procurar identificar a causa e cuidar da nossa saúde. Né? Então, é importante a gente falar da contaminação cruzada, o quanto que ela interfere em a gente alcançar a saúde e o bem-estar, e que a gente vai falar durante os dias aí nas outras lives. Né? Mas é importante as pessoas terem a consciência de que isso existe e isso interfere no bem-estar, né? Hoje eu estou acreditando muito na empatia, que foi uma palavra muito utilizada de 1 ano e meio para cá. Eu estou acreditando nisso, eu estou apostando nisso, né? É muito comum a gente ir no lugar e falar que tem a doença celíaca e a pessoa fala, mas isso pega. Isso pega. Onde você virou isso, você não era isso, você não tinha isso. Não, nossa família nunca teve isso. Não, eu te gerei perfeita, você não nasceu de mim com problema. A gente escuta muita coisa, né? Mas eu acredito que seja o desconhecimento, né? A gente tem uma associada que o marido dela é médico e ela também é médica, e ela falava assim,
com ele, eu tô com uma anemia recorrente, tô com anemia direto, mostrava para ele o exame, ele falava assim, olha, você tem mania, paranoia com o exame, isso aí é uma referência agora, não tem nada, e ela falava, mas eu tô sentindo um mal-estar, não, mas é porque você já pôs na cabeça isso. E aí, um dia, ela trouxe o resultado, veio direto aqui para ser acolhida pela associação, e ela estava muito brava, e ela chegou e falou assim, eu vou lá em casa, chegar lá, eu vou matar aquele meu marido. Eu disse, não, não mate, por favor. Faça a informação correta, faça a capacitação dele para ele saber lidar até com os pacientes, que às vezes uma anemia que é persistente, tem que pesquisar e pode chegar a um diagnóstico, né? Mesmo na sua área, você é dentista, você sabe disso, tem alterações dentárias que podem dar indícios da doença celíaca. Mas eu acho que é um desconhecimento meio que geral. E me passa também, às vezes, que talvez haja um desinteresse de alguns segmentos de não querer absorver isso. Mas já temos um outro segmento que já está abraçando. Eu estive num hotel no Rio Grande do Sul que me acolheu maravilhosamente bem, né, com todo o cuidado, todo o zelo. As coisas vão mudando, vão melhorando. Mas lembrem-se do que eu disse, né? Não é porque eu, né? É para que eu. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer com isso que eu tenho e que sou celíaco? O que eu posso fazer? Eu posso, primeiramente, me cuidar, né? Precisar do apoio da família que me ajude a cuidar, mas eu também posso fazer algo a mais, né? Como você descobriu o seu diagnóstico e já propôs caminhos, já propôs ações. Me parece que esse é o termo que está ligado bem ao esperançar, né? E é o que todos nós estamos agora querendo, né? Estamos esperançando que dias melhores, que tempos melhores virão. E nisso eu digo para vocês, vamos precisar de todo mundo, né? Como diz Beto Guedes, né? Vamos precisar de todo mundo, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, juntem-se a nós, estejam cadastrados, passem as experiências de vocês, compartilhem as dificuldades, porque não é só caminhos fáceis, né? Compartilhem as dificuldades, compartilhem como foi o caminho das pedras, né? Nós agora vamos também trabalhar agora no final desse mês, já com uma apresentação de um guia que a Andresa Conde fez, sobre como é viver numa casa glutenada, porque nem sempre a gente vai conseguir viver numa casa isenta de glúten, né, como seria o ideal, né? Mas ela está dando dicas, olha que coisa maravilhosa, que coisa importante, né? Tem a Kathleen de Juiz de Fora com um trabalho maravilhoso, a Denise, quer dizer, cada um de nós vai agregando, vamos pensar isso, né? O que eu posso fazer? Passar uma informação correta e também pensar em agir em meu bem próprio, lógico, e também depois no bem da comunidade. Eu acho importante as pessoas também procurarem ajuda, né? Falar Sim. O que eu posso fazer. E a gente vai estar colocando um link, né, aqui nas mensagens, para o pessoal poder receber um e-book com receitas. Ótimo. Né? Então, a gente preparou um texto, a gente preparou quais são, acho que, as receitas que eu, como celíaca, uso muito e que foram uma das principais, assim, que eu senti falta, né? Quando você faz, o que eu vou comer? Como é que eu vou comer pizza? Como é que eu vou comer pão, né? Então, eu preparei algumas receitas, um e-book, que estão com receitas de pizza, receita de panqueca, uma receita de cookie, e para a pessoa, e o bolo, né? Que eu acho Delícia. Que é o básico. Sim, o básico. Aquilo que a né? gente Não perder o café, não perder o café. Pelo menos um dia, né? Eu aprendo alguma coisa para o café da manhã, para o almoço, para o lanche da tarde, alguma coisa para a minha viagem. Isso também é bem importante, né? Mas é bem isso mesmo, compartilhar experiências, trocar conhecimentos, tudo isso nos ajuda. Lembrem-se que as experiências dos celíacos estão ajudando a construir essa história, né? Quando a gente antigamente lá nem falava de contaminação cruzada, falava-se em tirar o glúten da alimentação, pronto, já acabou, era uma dieta assim, ó, o que tem glúten você põe sem glúten. E hoje a gente sabe que não é isso, mas sabe por experiência de vida de todos nós que chegamos lá atrás, estamos até aqui, né? Que a contaminação cruzada começou a fazer mal, que substituir o alimento de um com glúten para outro sem glúten também não era uma alimentação boa e nem saudável, nem adequada, porque nosso intestino fica machucado, fica estragado,
ele fica sem a função principal dele, e nessa hora é preciso cuidar desse intestino, nutrir, né? Vamos dizer, quase que curar esse intestino. Então, tudo isso passa por uma alimentação, mas passa por um conhecimento também. Então, sim, buscar ajuda, né? Que eu já disse lá anteriormente, é fundamental, não abandonem o acompanhamento médico, peçam apoio de uma nutricionista, um psicólogo, se houver necessidade, por que não? Né? Não somos obrigados a dar conta de tudo, e às vezes o apoio nessa hora nos ajuda muito. Tudo isso vai contribuir para que a gente cuide da saúde. E nós precisamos agora, mais do que nunca, ter a nossa saúde, nosso sistema imunológico muito bem organizados para enfrentar a pandemia, para enfrentar agora a época da gripe, as doenças mesmo que já vêm nessa época. Que ótimo, que abertura linda, né? Assim, eu acho que foi uma honra, assim, de receber desse apoio da Celbra, né? De você topar, né, essa empreitada, que foi em pouco tempo que a gente organizou tudo, né? Olha, tempo recorde. Eu vou dizer a você que por muitos motivos, né? Eu acho que eu aqui da Celbra Minas, eu estive muito abatida, e eu sou muito dinâmica, eu gosto muito do meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo. Eu sou mais feliz agora que antes com esse trabalho de Celbra, mas comecei a ficar abatida esse ano, moralmente abatida. É muita coisa, né, nos acontecendo, muitas perdas, a gente sem poder fazer eventos externos e tal. Mas quando você me convidou, nasceu uma esperança muito gostosa em mim, nasceu uma... olha, alguém quer fazer, olha a esperançar aí, né? E eu esperancei também, eu embarquei esperançando com você, né? Eu que agradeço a oportunidade. Eu escrevi coisas lindas assim, né? Mas não fiz nada do que escrevi, resolvi falar mesmo do coração. Mas é isso, né? A gente aceitar o agora. Sim. Né? O melhor momento que a gente tem é esse de agora, sim, é viver esse. Né? O dia que a gente tem é o hoje. É o hoje. Né? A pessoa mais importante que a gente tem na vida somos nós mesmos. Né? A gente temos que estar em primeiro lugar para a gente poder se cuidar. Sim. A gente só consegue cuidar do outro quando a gente cuida da gente. Sim, sim. E tem até uma frase, né? Cuidar de quem cuida, a gente também cuida de quem cuida, e as pessoas também cuidam da gente. Né? Muito obrigada, viu, Aline? E agradeço a todos que estão aí. Falar que amanhã a gente tem mais uma live às 11 horas da manhã, né, com a Denise Godinho, para falar sobre contaminação cruzada. Né? Ela é chefe, ela tem um livro publicado de receitas, então acredito que vai dar muitas dicas, né, assim, para a gente como adequar a receita, né, como ajustar as receitas que a pessoa já está habituada a fazer para uma receita sem glúten e quais os cuidados com a contaminação cruzada. Né? Onde que ela está e que a gente não vê. E ela realmente existe, não é mito. Né? Como o coronavírus, né? Ele existe, a gente não vê, mas ele está aí, dissemina, contamina e passa. Mas a gente pode aprender a conhecer e saber se defender. Eu digo assim, o conhecimento nos ajuda a nos defender. Até dos ataques das pessoas que dizem, né? Alguém me disse assim, eu acho que você quer ir para o céu com essa dieta. Ah, como eu gostaria de ir para o céu, muito. Não agora, mas como eu gostaria de ir direto para o céu, sabendo que essa dieta me levaria. Mas acho que não, sabe? Não é bem esse caminho. Mas conhecer para a gente poder saber se defender. E eu disse a essa pessoa, se esse for o caminho, eu estou num bom caminho. É claro que não eu não vou para o céu porque faço dieta, mas talvez eu vá para um céu da saúde, minha vida melhorou muito, eu tenho alegria, eu tenho saúde, eu não tenho sintomas que eu tinha antes, né? A barriga enorme, dor de cabeça, enxaqueca e tudo que vier junto disso aí, né? E hoje eu sou uma pessoa saudável, eu me sinto saudável, né? Claro, a natureza faz o trabalho dela de despencar tudo, mas a gente estar saudável com saúde é o suficiente por agora. E só a dieta isenta de glúten sem contaminação é que traz isso, né?
Então, a gente encerra, né? Você quer agradecer a Fena Selber, que está fazendo o compartilhamento, né? A transmissão através do Facebook. Agradecer a Diniz Produções e a assessoria digital, que está fazendo a transmissão para nós, gentilmente, né? Organizando para a gente conseguir fazer essa transmissão em vários canais, conseguir alcançar mais pessoas, né? Tocar mais pessoas, acolher mais pessoas, trocar informações. Então, agradecer pelo dia de hoje. Obrigado, Ângela. Agradeço. Até amanhã. Amanhã você está aqui comigo, né, para receber Denise. Então, sim, a todos, muito obrigada. Nós esperamos vocês amanhã, no domingo, às 11 horas, com a Denise Godinho, para a gente falar sobre contaminação cruzada, né? E todo mundo poder estar pronto, preparado, né, para bem viver sem glúten. Sim. Eu acho que é essa a filosofia e é isso que a gente quer levar durante esse simpósio. Obrigada, até amanhã, pessoal. Beijo.